Boa noite. Eu devo pregar nesta noite sobre real esperança. Vamos ficar em pé e fazer a leitura. Capítulo 1 de Colossenses, versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Mantém sua Bíblia aberta no texto e vamos orar. Pai, nós estamos diante das maravilhas e riquezas, as joias que enfeitam a tua igreja, que adornam a noiva de Cristo. E queremos, Pai, embelezar a noiva do Senhor, que vai ser levada um dia para a glória. E ela deve estar linda, porque o Espírito Santo tem esse trabalho a fazer. E nós queremos honrar tua palavra e pregar o que a tua palavra está nos ensinando. Então nos dá a tua graça em pregar. E que os santos sejam edificados e aquele entendimento possa chegar aos corações daqueles que estão buscando a verdade, meu Deus. Buscando a esperança da glória, querendo saber como escapam, como poderão escapar do inferno, para subir, para encontrar com Cristo, com todo o povo de Deus reunido naquela santa cidade. E nós vamos te agradecer, em nome de Cristo. Amém? Pode sentar. Real esperança. Os irmãos sabem que o mundo vive de esperança. Lembra de Judas? A esperança dele, quando ele reuniu com os discípulos de Cristo, Judas, esperava que Jesus se assumisse o trono em Israel, reinasse, e ele seria um tipo de ministro. Ele teria uma posição, ganharia muito dinheiro, seria rico. Era a ambição de Judas. Ele tinha uma glória aqui. A glória era ter dinheiro, riquezas e famas. E os irmãos já sabem qual foi o resultado final na vida daquele homem, né? Essa esperança de um mundo melhor é visto e sempre foi visto na vida de incrédulos. Começou com Caim. Caim deixou a porta do paraíso aberto lá, fugiu, vou construir um mundo melhor. O mundo sempre segue a caminhada de Caim. Lembra também de Esaú, o irmão de Jacó? A ambição dele era ter uma nação. Ele queria ter uma fama. Ele queria ter filhos e netos e bisnetos que fossem príncipes. E os irmãos podem notar que a Bíblia primeiro fala da nação de Esaú, para depois falar de Jacó. E quando trata da nação de Esaú, está em Gênesis, acho capítulo 37, se não me engano, ou 47. Sempre fala deles, cada um como príncipe, o príncipe, o príncipe. Depois Deus destruiu tudo, não ficou nada. Então, queridos irmãos, o que Jesus fez com os discípulos, quando ele reuniu aqui, ele jogou tudo isso no pó. Quando os irmãos estiverem lendo João, aquela segunda parte de João, capítulo 12, vai até o capítulo 17. Jesus pega os discípulos. A primeira coisa que ele faz, ele tira Judas fora. Ele não fazia parte da comunhão. Era um filho da perdição. Mas quando ele ficou concentrado com os 11 discípulos, aí o Senhor falou mesmo, colocou como é este mundo. E ele diz ali, no mundo tereis aflições. Então, irmãos, um dos trabalhos do Evangelho na vida de um crente é arrancar dele essa esperança de um mundo melhor, de glórias terrenas.
E nós vamos tratar disso aqui, porque no texto nós estamos vendo o quê? Cristo em vós, esperança de um mundo melhor? Não, esperança da glória. E olha, queridos irmãos, tomemos esse texto para referir a real esperança que aguarda os crentes em Cristo. Eu tenho quatro assuntos para serem tratados nisso. Eu confesso aos irmãos que eu tinha essa mensagem há muito tempo e eu tinha perdido. E eu tive que parar novamente e reescrever. Eu não sei se eu fiz igual ao original. Mas eu procurei tentar fazer o melhor aqui. Então, esses 4 assuntos que temos vai tratar dos seguintes pontos. Primeiro, a esperança que tomou o coração dos santos em todos os tempos e é vista na igreja de Colossos. Os irmãos vão ver isso. Segundo lugar, a real esperança está firmada num fato só. Qual é? Cristo em vós. A real esperança que está em terceiro lugar aqui concentra-se numa perfeição vindoura, esperança da glória. E isso aqui, para mim, é a suma de tudo. É vamos dizer assim, aquele pedaço melhor do bolo, né? E por fim, dando um toque final, não há esperança se não houver Cristo em vós. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer com os irmãos, eu vou dar aqui que essa esperança sempre tomou o coração dos santos em todos os tempos. Sempre foi. Olha, irmãos, depois eu vou dar uma parte doutrinária, porque a doutrina é importante. A igreja ela deve ser estruturada em cima de doutrina. Caso contrário, a casa cai. Os irmãos sabem disso. Vamos lá. Foi essa esperança que acendeu o coração de todos os crentes em todas as épocas. Para mim, irmãos, só tem um povo, a igreja. Para mim é. Tem grupos evangélicos aí que crê Israel um povo diferente. E Deus vai salvar a parte. Mas Cristo morreu só pela igreja. Ele não foi depois na cruz para morrer por um Israel. Então, é claro que esse mistério é embelezado, é visto no seu fulgor no Novo Testamento. Mas Jesus fala no capítulo 17, ele diz, há um só rebanho e um só pastor. Veja bem. Então essa ideia de que tem a Israel, a esposa de Deus o Pai, e a igreja, a esposa do Cordeiro, não existe isso na Bíblia. Se não tinha que morrer, o pai teria que morrer por Israel. Não. Paulo une esse povo lá no capítulo 9 de Romanos, dizendo que nem todos os de Israel são realmente eleitos. Cristo veio para salvar judeus e gentios e concentrar todos num grupo só, chamado a igreja. E agora, irmãos, vamos ver como essa esperança, primeiro, tomou a igreja em Colossos. Os irmãos vão perceber o quê? Que a igreja de Colossos era uma igreja incrível. Você não vê repreensão aqui de Paulo para a igreja de Colossos. Ele vê advertência, cuidado. Naquele tempo, irmãos, as igrejas já sofriam com diabólicas invasões de pensamentos errados, doutrinas, heresias, naquele tempo. Imagina agora, onde tudo já se reuniu em torno dessa mentalidade do anticristo. Agora, veja, irmãos, eu vou mostrar aqui para os irmãos, observem essa igreja. Que modelo de igreja? Ela era uma igreja cheia de quê? Observe o capítulo 1, versículo 4 e 5. Capítulo 1, versículos 4 e 5. Ele diz o quê?
Desde que, olha como Paulo concentra aqui. Que igreja, né? Desde que ouvimos, de quê? Da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos. Olha como a igreja pensou nisto. E ela então se envolveu nessas atividades da fé e do amor. Fé no seu Deus, amor pelos irmãos. E agora o versículo 5. Dá uma olhada. Por causa de quê? Por causa da esperança. Todo mundo trabalha por esperança. Ninguém trabalha sem esperar que não vai receber nada. E os crentes, eles trabalham na força da graça, esperando o quê? Veja, por causa da esperança que vos está preservada aonde? Na terra. Eu tenho um amigo. Ele diz que o final de tudo vai ser a terra. Os santos vão morar na terra. Terrível mentira. Cristo preparou um paraíso para o seu povo. Abraão, ele mirou esta cidade construída não por arquiteto humano, mas pela mão do Todo-Poderoso. Preparou para quem? Na casa do meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Fantástico isso. Então a igreja de Corinto, quando aquele povo se converteu, eles entraram nessa atividade. Nós vamos morrer e vamos para lá. Foi assim, irmãos, a igreja em Tessalônica. Também a mesma coisa. Eles se entregaram, jogaram os ídolos fora, jogaram os vícios, passaram a trabalhar para Deus. Eles não ficaram sentados. Eles não ficaram, agora eu já sou salvo. Não, eles se entregaram ao serviço, porque eles estavam esperando a volta do Senhor. Segundo lugar aqui, a oração de Paulo. Ele diz o quê? Veja a partir do versículo 9. Por esta razão, também nós, quando ele está falando dos companheiros dele ali, desde que ouvimos, não cessamos de orar e de pedir, de que transbordeis. Ele não falou, olha, vamos correr aí, vamos evangelizar. Não, que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, e em toda sabedoria e entendimento espiritual. Para Paulo era isso. Conheça o seu Deus, conheça Cristo, conheça o noivo amado. Vamos para o segundo subponto aqui. O mistério, agora os irmãos vão perceber que eu estou envolvendo doutrina. O mistério que ficou oculto foi revelado a Paulo e os santos de Deus ficaram sabendo. Agora, espera um pouquinho aqui, irmãos. Pare para pensar. Na Bíblia tem mistérios que não foram revelados no Velho Testamento. Mistérios. No Velho Testamento vocês não vão ver sobre a noiva de Cristo. Vocês vão ver em termos de uma linguagem simbólica, como tem em Cantares. Tá? Você não vê o corpo de Cristo. Você não vê a habitação do Espírito. Você não vê o batismo do Espírito. Isso não aparece no Velho Testamento. São mistérios que Deus entregou a Paulo. Se os irmãos quiserem ver, volte um pouquinho, coloque a mão aí, ou um papel, ou um lápis, ou qualquer coisa, volte um pouquinho para Efésios. Eu não marquei o versículo, irmãos, mas esse versículo aqui é importante. Veja o capítulo 3. Versículo 3. Pois segundo uma revelação, não tem nada dessa revelação que os pentecostais têm aqui. Naquele tempo, a Bíblia não era completa, irmãos. E os apóstolos recebiam essas revelações. E Paulo foi um desses. Segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme há pouco escrevi resumidamente. Agora veja o versículo 5, estou pulando aqui porque é necessário. E outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens.
como agora foi revelado aos santos apóstolos, profetas, no Espírito. Qual é? Os gentios, versículo 6, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo Jesus. Os irmãos estão entendendo agora? Então, certos mistérios que nós vemos, e esse é um, nós estamos vendo aqui, que Deus revelou para Paulo. O que mistério é esse, irmãos? Qual é? Voltemos para Colossenses. Veja, irmãos, o que ele diz. Ele fala, era a riqueza da glória. Infelizmente, eu perdi aqui o texto, irmãos, mas eu deixo assim, depois eu posso passar para quem quiser, para os irmãos entenderem. Que mistério foi esse? A riqueza da glória. O que Deus tem para os crentes? Ele prometeu casas aqui? Ele prometeu carro? Não, ele diz, espere. O que vai vir é a excelência. É a riqueza da glória. Vamos lá. Ele pega nossos olhares e lança nossos olhares para a vida futura. Ele diz, olha além, passa da morte. Veja que depois da morte há um brilho de uma glória que ninguém pode entender. Paulo foi levado lá. Ele foi arrebatado, chegou lá. Ele não tinha linguagem ao chegar aqui de volta para explicar as maravilhas que são inconcebíveis na mente dos homens. Nem para os crentes ele podia explicar, porque é perfeição, irmãos. Como é que a imperfeição vai entender perfeição? Vamos lá. Em terceiro lugar, nesse ponto aqui, foi esta esperança que envolveu a vida dos santos no passado. Mas você pergunta, pastor, mas não foi revelado para eles os mistérios no Velho Testamento? Não foi, como nós vemos agora no Novo Testamento. Mas tem um detalhe. Veja, irmãos, eles desconheciam o mistério Cristo em vós. Moisés não entendeu isso, José não entendeu isso, Abraão não entendeu isso, Noé não entendeu isso. Não. Mas sabe de uma coisa? Eles tinham uma outra obra gloriosa, chamada ressurreição. O galardão daqueles homens e mulheres que se converteram no Velho Testamento era o fato de que eles morreriam e passariam para o outro lado. Foi isso que envolveu a vida deles. Porque Enoque andou com Deus. Deus o tomou para si. Porque ele desprezou o mundo. Porque desprezou as paixões. Porque desprezou as riquezas passageiras daqui. Olha a vida de Abraão. Irmãos, era um homem rico. Mas quando, na hora final, ele desprezou tudo isso. Ele deu tchau, adeus, para toda aquela riqueza. Não, ele não queria nada daqui. Hebreus responde. Ele contemplava a Jerusalém celestial. Era a glória dele. Pensemos em Moisés. O que a Bíblia fala a respeito dele? Olha o que Moisés fez. Moisés seria o mais poderoso faraó lá no Egito. Ele era um homem incrivelmente sábio, foi bem treinado na cultura egípcia, mas quando ele conheceu o seu Senhor, ele desprezou tudo isso, preferindo sofrer com o simples povo de Israel, aquele povo escravo, porque ele esperava o quê? A Bíblia responde lá em Hebreus, o galardão. Olha que troca, irmãos. O mundo diria, Moisés, você é um louco. Mas ele esperava o galardão. Então, queridos irmãos,
A vida superior na ressurreição levava a satisfação de negar o mundo, andar com Deus, viver em justiça e santidade na terra. E até o ponto de que um homem como José falar para os irmãos dele: quando eu morrer, pega os meus ossos, sepulte lá em Canaã, junto no sepulcro de meus pais. Olha que fantástico! Era uma elucidação ou um olhar de antemão da ressurreição. Vamos para o segundo ponto. A real esperança está firmada num fato só. Qual é? O texto está bem claro. Eu quero que os irmãos concentrem nessa expressão, Cristo em vós. Eu falei um pouquinho hoje de manhã sobre esse assunto, mas vou realçar aqui agora. A primeira lição: há uma diferença entre Cristo em vós e vós em Cristo. Veja, irmãos, pegue bem. Há uma diferença nítida entre Cristo em vós e vós em Cristo. Vou tentar explicar. A primeira lição aqui: vós em Cristo, nota dois fatos. O primeiro mostra a eleição. Fomos escolhidos nele, quando? Antes da fundação do mundo. Isso aqui, irmãos, não é uma coisa de brincadeira. Deus não está mudando, Deus não muda com o tempo. Ele está lidando com o povo que ele conheceu. E ele conheceu esse povo em Cristo. Tá? E sabe, pegue bem aqui, queridos. Eleição e a cruz. Esses dois, os irmãos devem pegar, não pegar, mas ver que há um tipo de um fio de ligação entre a eleição e a cruz. Presta atenção. Lá fomos escolhidos, aqui na cruz fomos colocados nele. Então, eu não posso entender. Eu não posso entender a eternidade, mas eu posso entender o que ele falou. Ele falou na eternidade, numa linguagem que eu pude entender. Mas agora, quando ele volta para a cruz, quando o filho enxerga a cruz, o que aconteceu ali? Eu quero que os irmãos vão comigo em Romanos, capítulo 6. Esse capítulo é esplêndido, irmãos. E com um entendimento bem claro, dado pelo Espírito Santo, nós entenderemos com real grandeza e com alegria em nossos corações. Olha o que Paulo fala. Ele falou: que diremos, pois? Paulo está conversando com os crentes. Ele não está conversando com outros. Ele diz: que diremos? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós o que para ele? Para o pecado? Morremos. Agora veja, irmãos, ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Tem assuntos aqui que merecia muito mais tempo, mas não estou dando estudo aqui. Vamos para o versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. O que aconteceu aqui? Vou mostrar para os irmãos. A eleição implica no fato de que todos os eleitos tinham que ser unidos com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Sabe esta palavra, com ele, é uma preposição no grego interessante. Ela dá uma ideia de uma união que se torna uma coisa só. Eu me lembro, seu Paulo, o diretor da escola onde estudei, ele ilustrava uma coisa assim, tem árvores lá nos Estados Unidos, chamam aquelas árvores que crescem muito. Eles abriram até uma delas, dá para passar um carro no meio, sequoia. E duas árvores
cresceram, foram crescendo perto uma da outra. Mas foi chegando perto de tal maneira que uma encostou na outra e se tornou uma árvore dali em diante. A essa ideia da palavra com, da preposição. Quando eu faço café sem açúcar para Dona Vivi, de manhã. Mas depois faço outra quantia com açúcar para mim. Eu gosto do café doce, ela gosta do amargo. Mas quando eu ponho 2 colheres de açúcar ali naquela quantia de água, acontece esse com. Sabe por quê? O açúcar some ali. Com. Fica uma coisa só. Então o que aconteceu na cruz foi que todos os eleitos foram postos nele e identificados com ele. Os irmãos percebem que o Evangelho tem um poder incrível de penetrar na gente. Deus está comunicando desde a eternidade o que a eleição faz, o que a cruz fez, para que eu seja como devo ser em Cristo. Veja então, irmãos, eu vou voltar aqui para Colossenses, deixando a explicação lá, só procurei para os irmãos entenderem. Cristo em vós. Agora, quando eu falei da cruz, eu falei de Cristo em vós e vós em Cristo. Eu falei de vós em Cristo. Mas Cristo em vós, pastor, tem alguma explicação? Tem. Os irmãos lembram do capítulo 14 e o 16 de João. No 14 ele é ainda mais enfático, de que o Consolador viria, depois da subida dele para o céu, no dia de Pentecostes, o Consolador viria para habitar em nós. Agora, como é que Cristo está em nós? Pelo Espírito Santo. Meu tempo é tão pouco, irmãos. Tem tanto assunto para tratar aqui. Mas eu vou dar uma explicação. Cristo em vós é o quê? O que significa isso? Meus irmãos, vamos voltar um pouquinho para Romanos. Porque vocês vão ver que o Espírito Santo faz em nós um trabalho interno, mas quase semelhante ao trabalho externo que Cristo fez na cruz. Os irmãos vão lá, Romanos capítulo 8. Olha o versículo 26. Veja, também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Eu expliquei um dia para os irmãos aqui esta palavra assiste. Ela foi muito fraca na tradução aqui. A ideia é de que o Espírito Santo chega na vida na vida de um crente, conhecendo a fraqueza do crente, conhecendo a miséria do crente, conhecendo a penúria do crente. Ele pega as nossas fraquezas, toma a nossa fraqueza e ocupa um lugar ali e diz, é comigo, eu vou carregar. Então os irmãos percebem que a ideia aqui é que o Espírito Santo sofre um calvário dentro de nós. Você nunca poderia ser crente, coisa nenhuma, sem essa habitação. Você pode ser um evangélico, você pode ser um membro de uma igreja, mas menos crentes, porque é Cristo em vós. Os irmãos podem perceber, olha o quanto isto é impressionante. Veja o versículo. O final diz, não sabemos orar como convém. Já viu como há fraqueza na oração? Eu quero levantar, e aí Deus pega a gente e coloca ali, mas sabe quem está fazendo aquilo? É o Espírito Santo. E o que ele faz lá? Ele intercede por nós, sobremaneira, com gemidos, olha, onde o
peso da nossa fraqueza recai sobre esse Consolador. Vamos lá. Então, irmãos, percebe-se que é um total e soberano trabalho da graça salvadora e santificadora. Agora eu coloquei duas coisas que a graça faz. Ela salva e ela santifica. Veja, na salvação, vós em Cristo. Na santificação, Cristo em vós. Os irmãos percebem agora? Quando eu falo da minha segurança eterna, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Está vendo aqui? Essa é a nossa salvação. E Cristo em vós. Está aqui. Cristo em vós. Qual é o propósito? Vamos lá, irmãos. Em Cantares, mostra esta... Vou voltar um pouquinho. Em tudo, nós vemos a totalidade do sofrer de Cristo e sua ressurreição, e opera em nós e por nós. Opera em nós esse trabalho glorioso e por nós. Quão bendito é você, crente. Vamos lá. Os irmãos lembram em Cantares? Aquele livro é maravilhoso. Porque nunca ouvi tanta beleza irradiando a glória de Cristo e da noiva como em Cantares. Lá em Cantares diz: toma-me como selo em teu braço e como selo em teu coração. Os irmãos percebem agora como Cristo é tudo em todos? Como selo, a igreja precisa de segurança. Quando eu estou andando na rua, a dona Vívia segura em mim. Ela quer segurança. Está vendo? A noiva de Cristo é a mesma coisa. Põe-me como selo em teu braço e como selo em teu coração. Lá é a vigilância dele. Eu cuido. Então, queridos irmãos, o galardão que viria na ressurreição, vou pular aqui, estou voltando ao assunto, desculpa, significa que o poderoso trabalho da graça foi vivificador, operando o que só Deus pode fazer. A salvação não é michuruca, não é um presente, um papelzinho que dá, você quer ir para o céu. Não, a salvação é Deus operando o que só Ele pode fazer. Um novo homem em Cristo. Um novo homem em Cristo. E esse novo homem é visto em três coisas: fé, amor e esperança. Vou para o terceiro ponto. No terceiro ponto, a real esperança concentra-se na perfeição vindoura. Porque está dizendo o que no texto? Cristo em vós, esperança da glória. Então vamos ver as lições? Vamos lá. A primeira é a seguinte: quando eu estava no pecado, o que me esperava? A Bíblia responde: eu era um filho da ira. Não tem outra explicação. Eu vejo homens e mulheres aí no mundo. Eu quero ir para o céu. Sua esperança é aqui. A esperança do homem é o mundo. É aqui que eu quero dinheiro. É igual Judas, irmãos. Eu quero juntar aqui. Eu quero ter glória terrena. Eu quero ter posição. Eu quero ter fama. Eu quero viajar. Eu quero passear. Eu quero prazeres. E o mundo hoje, Satanás preparou um verdadeiro banquete da carne para o mundo hoje. Tem de tudo, de graça, oferecendo aí. Essa é a conquista, esse é o galardão dos homens aqui. Quando eu estava no pecado, qual era a minha recompensa? A ira vindoura. Lembra o versículo que nós aprendemos, queridos irmãos? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, permanece rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos lá.
A segunda lição, na graciosa verdade. Olha o poder transformador dessa salvação. Na graciosa verdade de Cristo em vós, aguardamos a glória. Olha, irmãos, que diferença. Aguardando o inferno, aguardando a glória. Vocês pensam que a Bíblia brinca com essas coisas? Não. A majestosa salvação, ela é vista até no livro de Isaías, quando Deus chama os eleitos de príncipes, de governadores. É impressionante. Olha, queridos, o que é isso? A glória que há de vir. Quando nós ficamos aí, andando na miséria, chorando as bobeiras da vida. O que é você? Quem é você? O que é que você aguarda, querido? Pastor, tanto... Espera. Quando eu leio o livro de Jó, eu vejo tanto sofrimento que ele passou. E no final, lá no último capítulo, capítulo 42, Deus 4 vezes chama Jó de meu servo. Meu servo, meu servo e meu servo. Zé, Deus falou, tudo que você passou foi para me servir. Eu tenho um plano. E hoje o livro de Jó é para todos os crentes. Está vendo como é meu servo Jó? Você preparou, escreveu a história sua para que fixasse na minha escritura e fosse entregue ao povo meu no futuro. Os irmãos percebem? A caneta de Deus é assim. Quando Moisés morre, acabou a tinta da caneta, aí Deus coloca outra tinta chamada Josué. Acabou aquela tinta, Josué morreu, vem então os juízes. Acabaram aquelas tintas, acabaram. Mas aí entra Samuel, entra Davi. Nunca falta a caneta de Deus, nunca seca. Eu peguei 2 canetas que meus meninos ganharam, eu peguei hoje à tarde, na Fiel. Falei, 2 canetas bonitas, mas não estão escrevendo mais, estão tudo secas. Veja, irmãos, as canetas de Deus que ele usou no passado nunca faltaram. Meus servos, vocês estão fazendo o trabalho para mim. E implica nós também. Vocês estão sendo preparados para a glória. Queridos irmãos, o que envolve a esperança da glória? Então, eu tenho 5 coisas aqui para falar. A primeira, o fato de que foi atirado no abismo toda a esperança deste mundo. Morreu. Toda a esperança de conforto. Jogou tudo fora. Não presta. Lá na Bahia, uma irmãzinha simples da igreja, ela, na noite anterior à sua morte, ela teve um vislumbre da cidade santa. E ela contou para todo mundo. No outro dia Deus chamou. Eu vi santos morrerem. Alguns velhinhos já sentaram na cama, sem força, mas cantaram, eu avisto uma terra feliz. Esperança da glória. Eu falei para os irmãos daquela irmã, sofrendo com asma lá na Bahia. Eu fui visitá-la com a Nádia. E ela estava lá com falta de ar. Ela disse para mim, pastor Davi, a glória que há de vir supera tudo isso. Em segundo lugar, o fato de que Cristo em nós trouxe força operante para vencer retumbantemente, triunfando sobre este viver. Impressionante!
Esperança da glória. Não foi assim? Não é assim? Por que eu venço a tentação? Por que eu fujo dela? Porque a graça pegou e prendeu os pés de José lá no Egito. Para ele, e deu-lhe asa para fugir daquela mulher satânica. Porque deu poder para ele suportar a masmorra e ficar lá mais de 2 anos. Por quê? O que encheu o coração daquele homem? Esperança da glória. É o poder que opera em nós. Crente, você é crente, há um poder descomunal. É a glória da presença de Cristo em você, pelo Espírito de Deus. Em terceiro lugar, o fato Cristo em vós destruiu a escuridão. Destruiu. Fomos arrancados das trevas para a luz. E agora, irmãos, podemos ver pela fé a eternidade perfeita de glória que há de vir. Cristo em vós. Não é maravilhoso isso? Cristo em vós nos convoca para a batalha, para a luta aqui. Luta. Alcançar perfeições em Cristo. Deixando a mentira, deixando as vaidades, deixando isso, deixando maus costumes, lutando contra as trevas, contra o mundo. Por quê? Eu tenho algo infinitamente melhor. Queridos, vocês participam de uma faculdade chamada Faculdade da Graça. Se você não estiver nela, você não é crente. Também, Cristo em vós nos convoca, já falei sobre isso. Cristo em vós tirou todos os embaraços e mostrou o que significa a vida aqui, sustentada em realidade. Dou louvores a Deus pela palavra, nos livra desse cristianismo tosco, bem cheio dos fermentos do anticristo que nós estamos vendo aí, cheio de emoções, cheio de um louvor que não é bíblico, cheio de emocionalismo, de humanismo puro, longe da verdade. Nós voltamos para a palavra, onde Pedro diz: sede sóbrios, pise o pé no chão, vocês estão no mundo, vocês estão sujeitos a um câncer, a uma bala, sujeitos a serem presos, sujeitos à perseguição. Eu mandei uma informação de que os crentes na Síria estão sofrendo agora, irmãos. Eles são levados a andar ajoelhados, depois são sacrificados. Sede sóbrios. Queridos irmãos, Cristo em vós tirou os embaraços e mostrou o que significa a vida aqui. Ela é sustentada em realidade e não em sonhos e fantasias. E vamos para a parte final. Não há esperança se não houver Cristo em vós. Por quê? Se você não é crente, o velho homem está ali. Hoje o evangelho arminiano sacrificou essa verdade, jogou fora no lixo. Mas Deus nunca salva o homem sem combater o velho homem nele. O velho homem é o velho Adão lá dentro, que se ergue ferozmente contra Deus. Eu sou dono de mim, eu faço o que eu quero, eu vou viver minha vida. Deus quebra isso. Foi assim que ele fez com Saulo de Tarso. O velho Saulo deu um soco pela luz celestial e o velho Saulo tombou, voltou ao pó antes que ele caísse no inferno. Era o lugar que ele merecia. Se Cristo não está em vós, esse velho homem está lá dentro e precisa morrer.
Os irmãos acreditam nisso? O evangelho, quando é pregado na força do evangelho, faz esse ataque, humilhar o homem primeiro. Mas pastor, você prova isso? Prova. Vamos abrir no Salmo 45? Segure aí para vocês não perderem. Nós estamos chegando já à parte final. Salmo 45, irmãos. Aqui nós temos, irmãos, já uma fragrância da noiva. Olha o versículo 1. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Aí começa o verdadeiro louvor que eu chamo de adoração. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Aí vem a petição. Depois da adoração vem a petição. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge. Olha, é a convocação. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu gostava muito daqueles filmes de aventura, de espada, de luta. É a idade, aquela idade de adolescente que gosta de aventura, se acha forte, né? Mas o herói sempre saía para salvar a amada dele, ou buscá-la onde ela foi levada, né? E aqui está a noiva pedindo para quem? Olha, cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente. Pelo quê? Por duas coisas só. Pela causa da verdade, onde estou aqui. Da verdade e da justiça. O evangelho é isso, irmãos. Verdade e justiça. E aí, como é que ele faz? Olha o versículo 5. As tuas setas, olha o evangelho bíblico, irmãos. As tuas setas são agudas e penetra o coração, penetra o coração dos inimigos do rei. Você veio ao culto, a mensagem feriu mesmo. John MacArthur fala uma coisa, eles não querem que fala palavras duras, mas os homens diariamente ficam falando palavras duras, ofendendo a Deus e não querem ouvir a verdade. Nota, os povos caem submissos a ti. Não tem esse negócio de cristianismo de nariz empinado, de queixais arrogantes. O homem, quando é salvo, ele se bate no pó. Que queres que eu faça? Novo homem se desponta, submisso. Quando Saulo foi procurado depois de 3 dias por Ananias, ele encontrou Saulo, um perseguidor, orando. Que fantástico. E agora, irmãos, quando o homem não é convertido, significa que lá dentro tem um homem, o velho homem Adão, que odeia Deus. Odeia. O velho homem, ele exala sua esperança num mundo melhor. Não tenho tempo. Não tenho tempo para ir na igreja, não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu tenho que trabalhar. É um mundo melhor. Não a esperança da glória. Olha o que a Bíblia faz, irmãos. Quando Cristo vem habitar em alguém, veja, realça lá dentro, irmãos, explode a esperança da glória. E sabe, queridos, a luz é pouca. Deixa a luz da cruz vir. Nós caminhamos passo a passo, rumo ao céu. Os irmãos leram aquele livro do peregrino? Os irmãos lembram o que aconteceu? Ele foi passando pelas cidades, vendo as feiras da vaidade, até que ele chega na entrada, no portão da cidade santa, onde ele entra. Veja, irmãos, o velho homem exala sua esperança no mundo melhor.
Sua glória está aqui. E sua vida baterá na parede da morte no final. O seu carro chocará com a morte, levando-o para o inferno. Para o homem sem Cristo, não há glória após a morte. Não há. Você, amigo, quer ver o terror do inferno? Você brinca com o evangelho agora? Você nem sabe o que espera os santos. E Deus esconde, porque os santos não têm nem como saber agora direito. Ele diz, esperança da glória. Então acendeu no coração do salvo isto. O velho homem, ele segue a mesma rota de Caim, Esaú e outros que amaram o prêmio da injustiça e deixaram aqui. É assim que é o mundo. Um grupo de jovens estavam festejando o fato de que eles passaram no vestibular. Isso aqui numa cidade aqui no interior do Brasil. Naquela festa, alguém dos amigos pegou um jarrozinho que estava em cima da mesa. Na brincadeira jogou na cabeça do colega, quebrando o crânio dele. Foi embora toda a glória, toda a esperança de um mundo melhor. Este mundo é assim. Jovens estudantes estavam trabalhando no lugar onde eles dissecam corpos. E teve um momento que um jovem estava brincando, zombando do corpo, que eles dissecam corpos nus. Brincando, zombando. De repente ele passa, espeta numa agulha contaminada. E a alegria parou. E o terror aproximou. Ele estava condenado a morrer a qualquer momento. Vendo? O que há num homem sem Deus. Então aos pecadores, eles são convidados a vir urgentemente a Cristo. Acordem, corra para Cristo, antes que seja tarde demais. Quando Noé fugiu de Sodoma, o anjo falou, corra, suba no monte. Ele quis entrar numa cidade, foi pela misericórdia que ele não morreu. A Bíblia manda o pecador correr para o monte do Calvário. Corra para o Cordeiro de Deus que tira o pecado. A esperança é só nele. Vinde, pecadores, arrependam, se humilhem, confesse ao Senhor seus pecados. E que Ele aplique a sua palavra em nossos corações.